Fala, galera, professor Fábio por aqui, tudo bom? Atenção, você que vai fazer o concurso do Sistema Prisional do Rio Grande do Norte, certo? A partir de hoje, nós vamos começar uma série de questões para você que vai fazer o concurso da PP do Rio Grande do Norte, certo? E aí, já saiu em todos os cantos, né, que a banca será o Sebrasp, estão apenas aí esperando a assinatura do contrato, e aí formalizar, e aí lançamento de edital e assim sucessivamente, certo? Pensando nisso, a partir de hoje, nós vamos ter aqui várias aulas de lei de execução penal, em questões de teoria, direito constitucional, enfim, outras legislações, língua portuguesa, informática, enfim, muitas coisas. E hoje nós vamos começar a nossa aula 01 aqui, ó, 01 da Lei da Execução Penal. Antes, eu preciso adiantar para vocês o seguinte, ó, presta atenção. Nós vamos ter no concurso, pelo menos o que já está posto, concurso para policial penal de 18 a 45, nível superior, bacharel, licenciatura ou tecnólogo, e nós vamos ter também CNHB, certo? E nós vamos ter também para atividade meio, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e médico psiquiatra. Eu digo que a LEP, né, a Lei 7.210, ela será assunto comum a todos esses cargos. Todos esses cargos devem ter aí a LEP como disciplina comum, certo? E aí, quando você vai estudar para o Sebrasp, normalmente, né, o Sebrasp em atividade policial, ele vai trabalhar com essa perspectiva de questão certa e errada, que na verdade não é questão, é o termo, né? A assertiva, termo não, a assertiva, né? Então, assertiva certa, assertiva errada. Nesse molde aqui, ó, logo da questão 1. Aqui, pessoal, eu filtrei de uma prova, certo? Então, é uma prova que ele reunia vários itens, eu pincel o item da LEP. Normalmente ele tem um texto comum e 4, 5, 6 alternativas. Texto comum, 4, 5, 6 alternativas. Certo? E é o que ele diz aqui. E o Sebrasp é interessante que ele fecha todas as arestas. Ó. Em cada item seguinte é apresentado uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base na legislação de regência, na jurisprudência dos tribunais superiores. Professor, vai cair jurisprudência no concurso da PPRN. Se eu tivesse fazendo aulão aqui para vocês, certo? Se eu tivesse fazendo aulão aqui para vocês, por exemplo, para o Instituto IGEDUC, né? É uma questão do IGEDUC, certo? É uma questão, ó, vamos escrever aqui, ó. IGEDUC, COMPERV, AOCP e tantas outras, letra de lei com interpretação. Agora, quando a gente fala de FGV e Sebrasp, que não é mais SESP, pessoal, muito tempo é Sebrasp, aí não, é interessante que você tenha um conhecimento um pouquinho maior, certo? E olha o texto. Então, a assertiva, você não vai fazer um julgamento disso aqui, porque apenas é enunciado. A assertiva está aqui, ó. Diogo, condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática de determinado crime, deve iniciar o cumprimento do regime semiaberto. É o que o comando da questão diz. Que ele foi condenado a 7 anos e 6 meses, ele deve iniciar no semiaberto. E aí vem a problemática, né? Todavia, olha só a problemática, a introdução da problemática. Na cidade onde se encontra, só há estabelecimento adequado para a execução da pena em regime fechado. É a grande pergunta agora. Ele foi condenado para começar no regime semiaberto. Não existe semiaberto na cidade lá. Será que ele pode começar no regime fechado? Aí é o que eu digo sempre nas aulas de LEP. O seu conhecimento do mundo, aquilo que você vê na televisão, ele não ajuda na aula da LEP. Certo? Na hora de resolução da questão da LEP. Porque você pode pensar assim, deve. Certo? Ele vai já ficar solto, esse vagabundo, aquele moído todo. Mas preste atenção, você está prezando da lei, da teoria, para passar no concurso, ok? Nessa situação, o juiz poderá. E aí, ó, vem o que você. O Sebrasp é bem dividido. Ele dá a situação problema. Não, ele faz o anunciado, perdão. Depois, ele traz a situação problema na questão. E depois ele traz a solução. E essa solução que você vai julgar aqui, ó. O juiz poderá determinar que Diogo inicie o cumprimento do regime fechado. Pronto.
Ele faz a introdução, ele cria a problemática e ele traz a assertiva que você vai julgar, se é certo ou se é errado. E aí, você marcaria o quê? Certo ou você marcaria errado? Certo, errado? E aí? E aí, pessoal, ó, existe uma súmula que é a 56. A súmula 56, súmula vinculante. Por isso que eu digo a vocês que no Sebrasp você tem que ter um conhecimento a mais, certo? Porque, vez por outra, o Sebrasp, ele cobra isso da gente, né? E aí, ó, a súmula vinculante número 56, ela traz justamente isso, ó, que foi a problemática da questão aqui que a gente está resolvendo. A falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Então, se ele foi condenado ao semiaberto, ele tem que cumprir de semiaberto. Ele não pode cumprir no fechado. Não existe uma regressão para prejudicar nesse sentido aqui, certo? Então, se não tem vaga no semiaberto, vão se encontrar outras situações, certo? Mas ele não pode ir para o mais gravoso pela ausência do próprio sistema. Portanto, aqui, ó, você marcaria um xizinho em errado. Tranquilos? Vamos embora. 2. Com base na execução penal, na execução penal 7.210, julgo os itens que se seguem. Aí eu fiz uma pinçada para tirar o que nos interessa para a aula. Considera a seguinte situação hipotética. Haroldo, condenado definitivamente. Professor, por que você circula? Porque na prova você vai circular do mesmo jeito. A pena privativa de liberdade de 5 anos. Certo? 5 anos. Em regime inicialmente fechado. Vendo o sol nascer quadrado. Possuía indevidamente uma faca. Olha a faca que mantinha escondida embaixo do seu colchão. Amador. Esse rapaz aqui é muito amador. Tem uma faca debaixo do colchão. Não vai sobreviver muito o sistema, não. No presídio que cumprir a pena. Situação, professor Haroldo, condenado definitivamente a 5 anos de cadeia, em regime fechado, ele tinha uma faca debaixo do colchão dele. Ah, ninguém vai lá debaixo do colchão. Como se policial penal fosse besta e não olhar debaixo do colchão. Certo? Nessa situação, ó, veja, temos o problema, aí, ó, nessa situação, Haroldo cometeu falta grave, podendo ser aplicada a sanção disciplinar de isolamento da própria cela, ato determinado pelo diretor do estabelecimento. E aí, você marcaria certo ou errado? Haroldo foi pego com a faca. Será que Haroldo, o diretor, poderia aplicar a sanção de isolamento na própria cela ou teria necessidade do juiz? E aí, para o vídeo, pense um pouco, pensou, dê um play e volto que eu estarei com certeza aqui continuando falando. Pessoal, a gente tem que ver o artigo 53 da LEP, constitui sanções disciplinares, ó, advertência verbal, repreensão, suspensão, isolamento na própria cela ou em um local adequado, ok? Certo? E essa situação aqui, ó, ela é feita pelo diretor do estabelecimento, certo? Ó, 1 a 4, ó, 1 a 4 do 53 é o diretor. Agora, preste atenção, olha o bizu, olha o bizu aqui, ó. RDD, você vai ligar a juiz, certo? RDD, juiz, regime disciplinar diferenciado. RDD, juiz, não é diretor. RDD, juiz. Portanto, questãozinha aqui, ó, está certa. Até agora você não teve nenhuma penalidade, acertou as duas. Vamos embora. Questão 3. Quanto à execução das penas, julgo o item que se segue. Quando persistirem os motivos que ensejar a transferência inicial do preso para o sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fatos novos para eventual prorrogação da medida. Pessoal, nós temos no Sebrasp, né, uma palavra que eles adoram. Qual é a palavra que o pessoal do Sebrasp adora? Prescindível e
imprescindível. O Sebrasp adora essa questão do prescindível e do imprescindível, certo? Cuidado, pessoal. Prescindível e imprescindível. Quando eu falo prescindível, é dispensável. Imprescindível é não dispensável. Vou dizer de novo para você que está começando agora a estudar para o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Sebrasp adora e vai aparecer na sua prova. Imprescindível ou prescindível. Prescindível é dispensável. Imprescindível é indispensável, certo? É imprescindível que você tenha acesso à internet para assistir essa aula. É prescindível você ter material impresso para assistir essa aula. Entenderam a diferença? Vamos voltar. Aí, ó, nós estamos falando da súmula 662 do STJ. Para a prorrogação de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível, olha o Sebrasp aqui, tá vendo? A ocorrência de fato novo, certo? Não precisam de um fato novo. Basta constar em decisão fundamentada a persistência dos motivos que se gera a transferência. Veja, não preciso de um fato novo. Só preciso que se mantenha, certo? Que se mantenham os requisitos. Beleza? Então, é prescindível a ocorrência de fatos novos para eventual prorrogação da medida, certo? Quando persistirem os motivos, vamos de novo, quando persistirem os motivos que ensejaram a transferência inicial do preso para o sistema prisional federal, é prescindível, certo? Quer dizer, não é dispensável a ocorrência de fatos novos para eventual prorrogação, e aí a questão está certa. O que vai fazer você acertar ou errar essa questão está nesta palavrinha aqui, ó. Certo? Eu não preciso de fatos novos. Eu preciso que os fatos que levaram ele até lá, eles persistam. Eu não preciso de fato novo. Coisa boa, não, Sebrasp? É muito diferente, professor, é mesmo. 4. Julgo o item a seguir com base na Lei 7.210/84. Aos detentos que, tendo estado dentro de uma viatura que, durante o transporte, teve seu interior danificado, quer dizer, apareceu um gnomo lá dentro, um gnomo, um poltergeist que apareceu lá dentro. Não foram eles, não, né? Não foi, não foi. Foi um fantasma, apareceu um monstro lá dentro e quebrou a viatura. Permanecerem silentes, vamos de novo, aos detentos que, tendo estado dentro de uma VTR que, durante o transporte, teve seu interior danificado, permanecerem silentes quando questionados sobre o responsável pelo dano. Olha como o Sebrasp é. Permanecerem silentes. Você vai ter que melhorar seu vocabulário. O que é algo silente? Certo? É um adjetivo que significa desprovido de barulho. Ficou em silêncio. Até isso você tem que saber. Ele ficou em silêncio. Certo? Quando questionado sobre o responsável pelo dano. Será possível? Veja, eu tenho aqui o caso. Eu tenho o caso concreto aqui. Agora eu vejo o questionamento. Será possível a aplicação de punição coletiva, desde que a punição não coloque em perigo a integridade física e moral dos detentos? E aí, você marcaria certo ou você marcaria errado? Professor, eu não entendi o caso. Vinham 3 criminosos, vagabundos, dentro da VTR. Quando abriram, né, o hotel 5 estrelas, viu que estava danificado. Leva para a delegacia, para os procedimentos cabíveis, até porque a viatura é um bem público, não é isso? E aí, quando chegaram lá, ficaram em silêncio. A pergunta era problemática. Eu posso aplicar uma punição coletiva
por eles terem ficado silêncio, já que tinha... Mas, professor, peraí, tinham 3. Se está quebrado, fomos dos 3. Se não quer falar, aplica os 3. Cuidado. A sua sanha punitiva vai fazer você errar a questão. Quer ver? Olha aqui. Artigo 45 da LEP. Repita, professor, 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar se expressa previsão legal regulamentar. Parágrafo 3º do 45. São vedadas sanções coletivas e sanções que colocam em risco a vida do privado de liberdade. Portanto, não permite, não será possível a aplicação da penalidade coletiva. E aí, professor? Eu, os 3, vou começar a responder o processo, até que lá na frente, se não chegar realmente quem foi dos 3, não tem como fazer, inclusive, uma punição penal, né? 5. Julgo subsequente com base na lei de execução penal. Essa questão 5 aqui, ó. Essa questão 5, se cair da Polícia Penal do Rio Grande do Norte, vai matar geral. Vai fazer geral errar. Mas você que está assistindo essa aula, você não vai errar. Mas se essa questão cair no sistema prisional do Rio Grande do Norte, geral vai errar. Não tenho dúvida, mas você não vai errar. Preste atenção. O trabalho do condenado aí, ó. Se lembra como eu falei da divisão da questão Sebrasp? O trabalho do condenado, ó, ele vai fazer a introdução. O trabalho do condenado, considerado como dever social e condição de dignidade humana, possui finalidade educativa e produtiva. Aí ele vem a problemática, ó. No entanto, tá vendo como ela segue um padrão? No entanto, os condenados por crime político não estão obrigados ao trabalho. E agora? Você sabe que existe um trabalho interno, que existe um trabalho externo, beleza. E agora? O preso por crime político, o condenado por crime político, ele está obrigado ao trabalho, sim ou não? Sim ou não? Se cair essa questão no Rio Grande do Norte, geral vai errar, mas você não vai errar. Artigo 200 da LEP. 200. Quem é que chega a ler o artigo 200 da LEP? Pouquíssimos. O pessoal vai até ao artigo que fala sobre sistemas prisionais, conselhos da comunidade, conselho penitenciário, chega no máximo até aí. Leia a LEP todinha, do artigo 1º ao último. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho, assim como o artigo 31, parágrafo único, o preso provisório também não é obrigado. E se ele quiser, ele vai trabalhar somente no interior do sistema prisional. Portanto, aqui, ó, no entanto, os condenados por crime político não estão obrigados ao trabalho. Você vai marcar como certo, porque realmente eles não estão obrigados ao trabalho. Tranquilos, pessoal? Gostaram? Querem mais? Comente aqui, deixe seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. Estamos aqui para isso. Não esqueça, nós estamos aos 45 do segundo tempo para sair o concurso do Sistema Prisional do Rio Grande do Norte. Uma vaga vai ser sua. Eu tenho fé em Deus. Vamos batalhar, vamos estudar, vamos nos dedicar para que nós possamos permitir, para que Deus possa nos permitir pertencer à Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Norte. Valeu, guerreiro!